O Carlos Bolsonaro não é o Flávio Bolsonaro, tá? Parece que criticou a Faria Lima, dizendo que muita gente do mercado está incomodada porque poderia significar a volta a ter dinheiro. Isso aqui é besteira, tá? O que o Carlos Bolsonaro está falando aqui é besteira. Mercado não é uma pessoa, não é nenhum grupo de pessoas lá na Faria Lima e coisa e tal, né? Existem pessoas, existe a isentosfera de São Paulo, que realmente foi um dos responsáveis por tirar o Bolsonaro do poder em 2022? Eu não tenho dúvida que sim. Como eu falei para vocês, o Nordeste deu mais votos para o Lula, mas na verdade, em 2022, o Bolsonaro teve mais votos no Nordeste do que teve em 2018. O Bolsonaro perdeu em 2022 por causa de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Foram os 3 lugares em que ele perdeu o voto. E perdeu o voto para quê? Para o pessoal prudente e sofisticado que ficou com nojinho do Bolsonaro, que não gosta do Bolsonaro e achou por algum motivo que Lula seria democrata, que não ia quebrar a economia completamente. Olha a tragédia em que esse pessoal colocou a gente, né? Então, existem pessoas no mercado, isso, mas eu acho um erro você criticar o mercado, porque não é o mercado, são pessoas ali, né? E, de novo, eu acho que o que ele colocou aqui que o Bolsonaro melhorou a economia e, de fato, teve uma Selic muito baixa. Enfim, a preocupação da Faria Lima, ou do mercado, como você prefere chamar, a preocupação do pessoal é uma preocupação legítima, porque, de novo, era uma preocupação que eu tinha com o Jair Bolsonaro em 2028, 2018. Para quem me lembra, quem assistiu meus vídeos naquela época, eu criticava o Bolsonaro, porque eu sempre tive a ideia do Bolsonaro como um cara estatizante, um cara que achava que tinha que ter empresa estatal, que não podia privatizar nada e não sei o que lá. Eu achei até que o Paulo Guedes, eu cheguei a achar isso, que o Paulo Guedes era um disfarce, ele fingir que é liberal na economia, e cheguei a falar que eu achava que o Bolsonaro ia chutar o Paulo Guedes em 6 meses de governo e ia implantar uma agenda desenvolvimentista tipo dos milico, né? Queimei minha língua, errei, reconheço o meu erro, passei a apoiar o Bolsonaro depois disso, reconheci que errei no julgamento. Então, o Flávio Bolsonaro indo no mesmo caminho, é muito legítimo essa preocupação. As pessoas não conhecem o Flávio Bolsonaro. Ele tem que indicar qual é a linha econômica dele. É o que ele está fazendo agora. Eu tenho certeza que ele se consolidando nas pesquisas, porque qual que é o problema da Faria Lima? O problema da Faria Lima é, eles não querem o Lula continuar do Lula. O Lula é a pior coisa possível. Então por isso que eles preferem o Tarcísio, porque tal como eu, eles acham que o Tarcísio ganha do Lula mais fácil do que o Flávio Bolsonaro. É uma preocupação legítima. A outra preocupação deles, esse cara vai ser, o Flávio Bolsonaro, não sei quem é. Meu amigo, opinião política não passa em genética não, tá? Escola de economia não passa em genética não. O Bolsonaro pode ter deixado o Paulo Guedes fazer a coisa correta na economia, mas a genética não é automática. O Flávio Bolsonaro tem que indicar que vai seguir o mesmo caminho, é o que ele está falando aqui, né? Ele disse, inclusive, que conversou com Paulo Guedes antes de anunciar a pré-campanha à presidência e pegou dúvidas com ele, né? Pegou dicas com ele. Uma coisa muito importante, sem dúvida alguma, o Paulo Guedes, se ele topar voltar nesse papel, eu acharia lindo. Mas ele tem falado que não vai voltar nesse papel, mas ele poderia indicar alguém. Existe um monte de gente, um monte de nomes na economia brasileira que poderiam ajudar muito o país nesse sentido, né? E vamos ver como é que vai ser aqui. Ó. Flávio aposta em Guedes, Sachida. Sachida é um outro nome que eu acho muito bacana. Eu tenho certeza que o Sachida seria um excelente ministro da Economia. Ele é liberal. Aliás, ele é mais libertário do que o Paulo Guedes no final das contas. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso daí, né? E outro nome que eles não estão mencionando aqui, mas que eu acho que é um bom nome, é o nome do Roberto Campos Neto, né? O Bob Field Neto seria uma ótima escolha aqui para ministro da Economia. Não sei se ele toparia mais uma vez. Todo mundo sabe como é que o establishment brigou com o Paulo Guedes só porque ele fez o melhor na economia. Eles queriam que o governo Bolsonaro fracassasse. Esse que é o problema, né? Eles queriam que o governo Bolsonaro fracassasse. Como o Paulo Guedes manteve uma boa economia no governo Bolsonaro, o pessoal ficou chateado com o Paulo Guedes. Então não sei como é que ele vai conseguir aí lidar com esse tipo de coisa, mas seria uma ótima medida isso daí, né? E de novo, à medida que ele for subindo nas pesquisas, a coisa tende a se equilibrar. Por quê? Por um lado, fica mais fácil dele convencer as pessoas que o problema do Lula ganhar dele é menor, ou seja, esse negócio que o Lula já ganhou ano que vem. A primeira visão de muita gente foi essa, né? Flávio Bolsonaro, o Lula já ganhou. Isso é falso, simplesmente falso. As pesquisas estão mostrando isso. E também, ao mesmo tempo, ele se mostrando viável, fica mais fácil ele encampar um projeto político de economia liberal que pode realmente ajudar o país, né?
Então, vamos ver, que o senador tem falado também com os economistas Gustavo Montesano, que foi presidente do BNDES na época do Bolsonaro, e Adolfo Sachida, que foi ministro das Minas e Energia, e seriam conselheiros também da sua pré-candidatura, né? Ele não anunciou o nome ainda, mas está ali conversando com esse pessoal, o que é uma ótima notícia isso, né? Uma outra coisa importante é que ele já deixou claro que o projeto não para em pé se eu e o Tarcísio não estivermos juntos. Os dois estão juntos, eu imagino que o Tarcísio está sofrendo muita pressão de pessoal subordinado a ele e também do pessoal do Centrão, lá do Kassab, coisa e tal, que está todo mundo achando que eram favas contadas, que ia ser o Tarcísio o candidato à presidência, mas a verdade é que os dois estão juntos e o projeto deles é muito mais longo que uma mera eleição em 2026. Então vamos aguardar para ver o que acontece. O Flávio Bolsonaro diz contar com o apoio do Tarcísio de Freitas em sua campanha junto à presidência da República. Não tem como esse projeto parar de pé se eu e o Tarcísio não estivermos juntos, afirmou ele no podcast lá dos Irmãos Dias, né? Então, muito interessante isso daí. Eu acho que o que está acontecendo é isso. O Flávio está se consolidando como um candidato viável e que pode ganhar a eleição em 2026. E aí, o que vai acontecer nos próximos dias é que o pessoal da isentosfera e o pessoal que se chama de centro-direita, tem muita gente que quer ser de esquerda, né? O pessoal vai começar a bater pino, vai começar a ficar preocupado, né? Porque enquanto o Flávio Bolsonaro é uma loucura, não, é um sequestro, sequestraram a candidatura, né? E estão exigindo resgate, não sei o que lá. Enquanto era isso, menos mal, né? Eles estavam achando que era uma questão de tempo para Bolsonaro tirar o Flávio e botar o Tarcísio. À medida que o Flávio fosse consolidando nas pesquisas, esse pessoal vai ver que não vai ser tão fácil assim, não. E aí, o que vai acontecer? Vamos aguardar.